os maiores é bem complicado, mas o início do Goiás ainda é mais difícil ainda, né? Porque pega o Fluminense fora, pega o São Paulo aqui, pega o Cruzeiro. Como fazer também para começar bem esse campeonato, pegar a confiança do elenco, do próprio torcedor também? Assim, o brasileiro, assim, pelo que eu tenho, né, de experiência nos clubes que eu passei na Série A, não tem como você escolher adversário, escolher local para jogar, escolher clima, né? A gente tem que jogar todos os jogos como se fosse decisão. Se a gente conseguir incutir isso na cabeça dos atletas, que todos os jogos são decisivos e que a gente tem condição, a gente pode perder todos os jogos e tem condição de ganhar todos os jogos, então a gente pode perder se não se dedicar, se não se aplicar. Mas, em contrapartida, se nos dedicarmos e nos aplicarmos, podemos ganhar de qualquer equipe, né? Desde que a gente, né, aquela estratégia de jogo seja levada à risca, né? Sabendo que da dificuldade do campeonato. Pode ser que isso aí seja uma coisa boa também, que a gente comece com grandes resultados, né? Enfrentando esses grandes adversários, essa semana de 9 pontos aí, super difíceis para se conquistar. Quem sabe a gente não faz uma pontuação boa aí e já começa, já retoma a autoestima da equipe, já traz o torcedor de volta para o estádio, né? Isso aí que a gente pensa. Eu acho que não dá para, não queria jogar Cruzeiro só na última rodada. Você pode precisar do resultado da última rodada, o mais importante vai ser a última. Então, temos que jogar contra todo mundo 2 vezes e temos que brigar para ganhar cada confronto direto. Né? Empatou com o Fluminense lá, ganhar aqui, fizemos 4 pontos. E assim, contra todos os adversários. Sabemos que é difícil, mas não é impossível não. Né? O Goiás já fez campanhas fantásticas na Série A e a gente vai brigar para fazer essa campanha de novo esse ano. Claudinei, ano passado você trabalhou em 4 clubes, o Avaí, o Sport, o Paraná e a Chapecoense. Desses 4 clubes, 3 você disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. No Sport, você fez 16 jogos, e em 16 jogos, desses 16, 11 o Sport teve menos posse de bola e trocou menos passes do que o adversário. No Paraná, foram 11 jogos que você esteve à frente, e 10 jogos o adversário teve mais posse de bola e trocou mais passes. Na Chapecoense, em 9 jogos, a Chapecoense não teve mais posse de bola e mais passes do que nenhum adversário que enfrentou, apesar de algumas vitórias e você ter escapado do rebaixamento com eles. Não é uma forma muito reativa de jogo, uma forma meio antiquada, meio antiga de se jogar futebol, porque esses indícios indicam que você joga um futebol mais de contra-ataque, um time mais defensivo que tenta ganhar o jogo por uma bola. Queria que você falasse sobre isso, se você pretende implementar esse estilo de jogo aqui no Goiás. Não, assim, eu acho que não foram algumas, foram acho que 4 vitórias da Chapecoense em 9 jogos, né? Isso. Dentro da Série A não é fácil ganhar 4 jogos. Né? Então tem várias maneiras de se ganhar um jogo. Né? Tem várias maneiras de se jogar o jogo de futebol. Né? A gente costuma olhar para o time do Guardiola, olhar para o time do Barcelona, depende de quem é o treinador, e achar que aquele é o jogo. Né? Só aquilo é o certo. Só que aí tem o Liverpool do Klopp que joga no contra-ataque. Né? Você joga Manchester City e Liverpool, 60, 70 de posse de bola do Manchester City, 30 do Liverpool. Só que se vocês lembrar dos números do esporte que você está citando, o esporte teve um momento brasileiro que a gente estava vice-líder do Campeonato Brasileiro, que era o time que finalizava com menos troca de passes as jogadas. Ou seja, nosso primeiro jogo estava sendo efetivo. A gente roubava a bola, tinha 40% de posse de bola, finalizava 10, 12 vezes, o outro time tinha 60, finalizava 3. Então não é a posse de bola que ganha jogo. Se a posse de bola ganhasse jogo, quando acabasse 0-0, 0-0, quem tem mais posse ganha o jogo, faz um ponto a mais. Né? O que ganha jogo é bola na rede. Né? E a gente tem um modelo de jogo muito organizado defensivamente. Né? Temos exemplos aí de sucesso desse modelo. Simeone, Klopp, que eu citei, Carille, Tite, na passagem pelo Corinthians, Mano Menezes, na maioria dos clubes que trabalhou. Né? E eu não acho que é antiquado. Né? Eu acho que é antiquado a gente achar que tem um jeito só de jogar. Nós temos vários jeitos de jogar. Né? E no Campeonato Brasileiro, com a qualidade dos adversários, se você quiser vai jogar contra o Cruzeiro, vai ficar fazendo questão de posse de bola, não, você tem que fazer questão de ganhar o jogo do Cruzeiro. É muito difícil ganhar do Cruzeiro. Né? Mas não é jogar por uma bola, é você ter uma estratégia de marcar bem, ter jogadores rápidos para o contra-ataque, como é o caso que a gente tem aqui o Michael, né? Como o Vasco tem o Pikachu, como a maioria das equipes que jogam, às vezes, um modelo mais reativo, tem esse jogador de escape, e buscar o jogo. Vai ter jogo que você vai ter mais posse. Pô, se você tomar um gol com 1 minuto, você vai ter mais posse de bola com o adversário, porque o adversário vai voltar, a maioria deles volta e esperam para contra-atacar. Né? Então, vai ter jogo que você, estou contra o Cruzeiro, se o Cruzeiro fizer 2-0, 3-0 na gente, a gente vai ter 70% de posse de bola. O que adianta? Perdeu de 3-0. Né? Não tem essa obsessão pela posse de bola. Né? A gente sabe que tem modelos, vamos enfrentar o Fernando Diniz,
pelo Fluminense, que tem essa preocupação de ter posse, de trocar 700 passes por jogo, né? Mas às vezes o Fluminense termina o jogo com 3, 4, 5 finalizações a gol só, com 700 passes trocados. Só um Desculpa. detalhe. Acho que você pensou a mesma coisa. Falar a mesma coisa. As finais do Campeonato Goiano mostraram isso. Nós tivemos 72% de posse de bola no primeiro jogo, no segundo jogo mais ainda do que isso, perdemos o título. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Tomamos de 3 no primeiro e de 1 no segundo. O Léo Senna, ele é praticamente a principal fonte de armação da equipe do Goiás. Ele praticamente arma todas as jogadas no meio de campo e praticamente o Michael só consegue jogar quando o meio campo funciona. Você pretende abordar uma forma diferente ali de jogar a bola no meio campo para que outros atacantes também tenham mais liberdade para conseguir ali fazer um bom jogo? Então, esse conhecimento que você já tem do elenco do Goiás, né, que você acompanha dia a dia, eu não tenho. Eu conheço o Léo Senna de jogar contra, joguei contra o Goiás algumas vezes, né, com ele em campo, acho que é um belíssimo jogador. Trabalhei com o Marlone, que foi citado aqui no esporte, trabalhei com o Daniel Guedes no Santos, enfim, eu conheço alguns atletas, né, o Fábio Sanches no Avaí, mas não conheço todos. Então, a gente vai no dia a dia conhecer, identificar a melhor maneira de a gente jogar, melhor encaixe de equipe, né, para escolher os melhores 11 para iniciar os jogos. Isso demanda tempo, né, futebol não dá para vir com uma varinha de eu sou Harry Potter, vou fazer uma mágica aqui, vai ficar tudo perfeito em 3 dias. Se eu prometer isso para o torcedor e para vocês, eu vou estar mentindo. Agora, o desafio é a gente, no menor tempo possível, a gente achar um caminho que nos leve às vitórias, né? Se a gente ganhar jogando um futebol bonito, magnífico, poxa, ótimo para mim, eu quero isso também, né? Mas se a gente não conseguir, o dia que a gente não conseguir jogar tão bem, a gente for organizado e conseguir vencer os jogos, 3 pontos na conta, né? Então, acho que o pensamento é esse, é criar esse conceito que a gente tem que pontuar, né? Nós temos que pontuar. Se a gente vier aqui jogar bonito e trocar 800 passes e perder 4, 5 jogos, a gente vai estar na zona de rebaixamento em 5 rodadas do campeonato, né? Então, é buscar o resultado, lógico, buscar ter um jogo, buscar que o Léo Senna tenha a bola para poder fazer o time jogar, buscar que o Michel tenha a profundidade para ele jogar, né? E falando já do modelo de jogo, se você tem um jogador rápido como o Michel, se você pega um time que joga com a linha baixa, como aconteceu na final do Goiano, o Michel tem dificuldade. Se você é atacado com o Michel no teu time, o Michel vai usar o que ele tem de melhor, que é a velocidade dele. Porque para ele usar a velocidade, ele precisa do espaço para ele correr. Se o time estiver em cima da linha da grande área do nosso ataque adversário, no último terço do campo posicionado, se ele vai correr, vai acabar o campo, né? Então, a gente tem que criar um modelo, optar pelos nossos jogadores e criar um modelo que favoreça a maioria deles, né, ou a todos eles. Humberto Castro, PUC TV, TV Aparecida, sucesso nesse seu retorno, Claudinei. Quem tem, às vésperas aí de começar o Campeonato Brasileiro, o melhor elenco? Goiás ou Chapecoense? Rapaz, é difícil falar, né? Eu trabalhei até agora há pouco, até chato comentar isso. Eu acho que são 2 elencos dentro da realidade dos clubes, né? Eu acho que o Goiás, pela realidade financeira do Goiás, acho que o Goiás tem boas opções. Pelo que o Túlio me passou de elenco, eu já vi aqui, eu já olhei, nós temos jogadores interessantes, né? Jogadores com histórico de passagem em clubes grandes, né? E a Chapecoense está buscando isso, está buscando se reforçar também. Acho que cada um tem as suas armas, né? Nem sempre o melhor elenco é o que vai ganhar o campeonato, né? O Palmeiras não foi campeão em São Paulo agora, né? Para a gente dar um exemplo. Então, a gente tem que qualificar taticamente a equipe, fazer com que todos, como foi citado aqui pelo Seba, que cada um renda tudo que foi esperado dele. Se todo mundo jogar o que já fez, se eu tiver o melhor Marlone, o melhor Giovanni Augusto, o melhor Renatinho, o melhor Rafael Vaz, se todo mundo jogar no seu máximo, no seu limite, nós temos um elenco muito bom para o campeonato. Os 3 primeiros jogos, Claudinei, só com times, né, considerados aí do top 12, né, cara? Você já chega com essa pressão aí nesses jogos. Mas esse primeiro contra o Fluminense, o fato do Fluminense jogar agora no meio de semana, pode contribuir de alguma forma para essa estreia, para o Goiás não só empatar, mas quem sabe até ganhar lá? Cara, o Fluminense criou uma gordura, né, no primeiro jogo. Então, eu não sei como é que o Fernando vai montar a equipe, a gente vai observar o jogo, né? Não sei como é que você vai poupar alguns jogadores. Mas a gente, assim, como eu falei, não dá. Eu estreiei a Chapecoense contra o Cruzeiro em BH, né? Você não tem descanso, né? Brasileiro é assim. Sai de um, tem um mais difícil, daqui a pouco o que você acha que é fácil é o pior jogo, né? Não dá para fazer essa matemática. Ah, não, se eu perder do Cruzeiro lá, tudo bem, que eu vou pegar o Ceará aqui, eu ganho. Não, você pode ganhar do Cruzeiro lá, você tem dificuldade com o Ceará se você não encarar com a mesma seriedade o jogo. Então, como eu falei anteriormente, o segredo é todo mundo jogar no seu limite, jogar no seu máximo, se doar ao máximo, não poupar, né? Não pensar no próximo jogo. A gente tem que ganhar do Fluminense. Ah, mas eu tenho que, vou me poupar porque quarta tem o São Paulo. Não, meu amigo, ganha do Fluminense, se tiver que jogar outro contra o São Paulo, joga outro e vamos ganhar do São Paulo. Né? Não dá para, brasileiro não dá para poupar. Seja bem-vindo, Claudinei, Felipe André hoje.
Você disse agorinha que estava olhando o elenco que o Túlio passou e viu que tem jogadores que já passaram por grandes equipes. Só que você, quando você surgiu, ainda muito bem nas categorias de base do Santos, depois no elenco profissional, você prezava muito pela base. Você dava muitas chances para os meninos que estavam subindo. E aqui no Goiás, não é uma coisa muito recorrente. Se eu olhar o último jogo, teve o Léo Senna e o Jefferson. Então, é uma coisa que você pretende olhar também, ou para uma Série A você quer os mais cascudos? Eu tenho, é uma característica minha, né? Eu tenho essa vivência que eu tive na base, às vezes você identifica, né? Qualidade dos atletas, né? A gente vê um menino da base que tem potencial. Eu acho que na minha primeira passagem a gente usou bastante a base aqui, né? Usamos o Rodrigo, usamos o Felipe Saturnino na época. O Eric já era uma realidade, já estava jogando, mas a gente usou muito a base aqui, em alguns momentos, eu não lembro todos os atletas, mas usamos alguns, né? Sem contar os que treinavam com a gente. O Murilo Henrique, que estava no Horizontino, treinava com a gente aqui, também o meia. E a gente não está insensível à base, não. A gente vai estar olhando, acho que o Goiás, né? Você vê lá que está lá, que é o clube formador lá, atestado pela CBF, não é à toa, né? É para formar. Só que você tem que usar aqueles que estão prontos. Se você colocar para colocar, eu nunca coloquei jogadores, agora nós colocamos vários jogadores para jogar, que nunca tinha feito isso também, não, de botar a base. Mas eu não coloco o jogador que eu acho que não está pronto para dizer, ah, não, pode nem dar chance para a base. Eu coloco aqueles que eu acho que tem condições de dar resposta. Podem até não dar, né? Mas a gente coloca aqueles que a gente acha que vai dar. Se você tinha aí 2, 3 atletas jogando formados na base, 20, 30% da equipe já não é tão ruim, né? Para chegar lá no final da linha, chegar no profissional do Goiás, o menino tem que ser bom, né? E o Goiás tem revelado bons atletas aí. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente analisar o elenco e oportunizando, fazendo treinos, às vezes, contra os meninos da base, quando tivermos condição, no pós-jogo, observar o aspirante, que vai ter o torneio do aspirante, a gente está observando esses jogos. E tomara que a gente possa tirar bons jogadores da base. Eu acho que o objetivo do clube é bom para o clube, né? Não é bom só para o torcedor, é bom para o clube também, que os jogadores acabam gerando uma receita para o clube. Claudinei, prazer. Karina Azevedo, do Jornal Popular. Boa sorte no seu retorno aqui. Você já falou que o principal desafio, pelo menos para esse primeiro jogo, é encontrar um caminho, o time ideal para jogar lá. O Barbieri fez um grande trabalho aqui, mas apesar disso teve algumas posições que até a gente não sabe ao certo quem é o titular. A gente viu que teve bastantes alterações, eu posso citar zaga, laterais e o ataque também. A gente pode esperar de você um pouco mais de ousadia, sem muitas alterações para isso, você ainda não conheceu o grupo ao todo, mas um pouco de ousadia, talvez, para mudar um pouco a cara desse time que perdeu o título para o Atlético? Primeiro a gente tem que identificar se estava tudo tão errado assim, como você falou, né? O trabalho vinha sendo bem feito, né? E em algum momento ali as coisas não caminharam bem, tanto que hoje eu estou aqui dando entrevista para vocês. Então é não achar que está tudo errado, mas também não achar que estava tudo certo e que tem que se manter só o que vinha sendo feito. Se a gente identificar que tem que fazer mudanças por motivo A, B ou C, ou por questão tática, ou por questão técnica, a gente tem que fazer a mudança. A gente não pode ficar preso ao que foi feito, ou ficar preocupado com a reação de atleta A, B ou C. A gente tem que fazer o que a gente acha melhor. Agora, se vão ser feitas muitas alterações ou poucas, isso aí, o trabalho de amanhã, principalmente de sexta e sábado, é que vão indicar o caminho, né? E o desafio não é só o primeiro jogo, não. A gente tem 3 jogos em sequência que a gente não consegue treinar, né? Você joga, descansa, recupera, né? Faz um tático e joga, recupera, faz um tático e joga. Então, a gente tem 3 jogos para a gente achar um caminho, para lá no terceiro jogo a gente está com um caminho mais ou menos pavimentado, para a gente ter uma semana boa. Para o quarto jogo a gente está já com um caminho quase 100% certo, está errado, 90% da equipe definida. Até em cima disso, dos 3 jogos iniciais serem muito difíceis, internamente a gente sabe que a sua aceitação foi incrível, foi absoluta, e fora foi o contrário. E o Goiás, até pelos últimos 3 anos ter ficado na Série B, ele não entra como favorito diante desses 3 times, você não tem como negar. Você acha, sim, acho que meio da palavra errada, mas você teme talvez um pouco assim por essa pressão externa e talvez não vierem resultados positivos nesse começo, acabar pressionando você muito cedo aqui nessa sua passagem? Assim, eu não tenho medo de nada, assim, porque eu temo a Deus, né? Mas, assim, fora isso, na minha carreira eu nunca tive medo, né? Você vê que eu estava numa situação de não precisava ter ido para Chapecoense, faltando 9 jogos, 5 jogos fora de casa, estreia contra o Cruzeiro, tinha Grêmio fora, tinha Santos fora, enfim. Tabela muito ruim para a gente, né? E eu fui, né? Muita gente, pô, você é doido, vai para Chapecoense, precisa cair com a Chapecoense. Se a gente achar que não vai dar certo, a gente não sai de casa, né? Se eu sair de casa e falar, pô, se eu atravessar a rua, posso ser atropelado. Eu não vou atravessar nenhuma rua, né? Então, eu acredito no meu trabalho, né? E às vezes a gente
superestima, né, a tua capacidade. Eu sou um cara muito, eu vou fazer, vou dar um jeito. Ano passado no Paraná foi um exemplo. Eu fui para o Paraná e não consegui fazer o que eu achei que eu podia fazer, né? Que foi dos trabalhos do ano passado citados, o único clube que eu não tive aproveitamento de manutenção em Série A, porque no esporte a gente saiu com 39,6, que dá 45 pontos da Sul-Americana, né, o meu aproveitamento no esporte. Então, a gente, no Paraná, talvez eu tenha superestimado. Não, eu consigo fazer, eu sempre acho que eu consigo, né, e aqui eu estou achando que eu vou conseguir também, porque eu confio na minha capacidade, conheço a estrutura do Goiás, né, o que o Goiás me oferece, estrutura que poucos clubes no Brasil oferecem, né, fantástica a estrutura do Goiás. Confio nas pessoas que estão comandando, né, já conheço essas pessoas, e confio que o vestiário vai ser muito bom, como sempre foram os clubes que eu trabalhei, e que a gente vai conseguir fazer um grande trabalho. Agora, quando a bola rolar, a gente é tão bom quanto os últimos 90 minutos. O futebol sempre prova isso para a gente, isso não vale só para o treinador, vale para os atletas também. Acabou os 90 minutos, a gente é sempre julgado. Então, se você for bom no sábado, talvez na quarta, seja no domingo, talvez na quarta você já não preste, e o futebol é assim, né, isso que nos encanta também, e que faz todo mundo esteja sempre ligado no futebol aqui no Brasil. Claudinei, André Rodrigues, das Feras, Bandeirantes, boa sorte, sucesso Goiás. Em cima dessa resposta aqui agora para a Karina, demonstrou que mantém aquela questão de positivo, Claudinei, positivo no dia a dia. Você chega no Goiás, a princípio, o que a direção te pediu, e você como meta de manter o Goiás na Série A, você visa uma Sul-Americana no final do ano, você visa algo além disso, a princípio, antes de começar a Série A, qual que é o seu grande objetivo, a sua grande meta aqui no Goiás? Fazer um grande campeonato brasileiro, né? Hoje em dia as coisas estão muito, eu vim até comentando isso com o Túlio, está muito achatado, né? Ano passado a gente jogou o último jogo do brasileiro, precisava ganhar para se manter, nós ganhamos, para nos mantermos na Série A, ganhamos e fomos para a Sul-Americana, né? Ainda teve um bônus, que é coisa de pouca diferença. Então, se você ficar só preocupado em, com medo de ser rebaixado, você também não olha para frente. Então, acho que todo mundo tem jeito de sonhar com a Sul-Americana. Sul-Americana acho que até o 13º, né, se não me engano. Então, geralmente o time cai com 42, outro se livra, vai para a Sul-Americana 44, como nós fomos ano passado. Então, a gente tem direito e tem que sonhar com a Sul-Americana. Eu acho que pelo que é o Goiás, pelo que representa, pela estrutura que vai me oferecer, né, eu acho que a gente tem que pautar em Sul-Americana. Não deu na Sul-Americana, ficamos em 14º, ótimo. Tá bom, estamos na Série A. Agora, se a gente conseguir pegar uma Sul-Americana, eu acho que já vai ser um trabalho muito bem realizado. Você percebeu que na coletiva várias perguntas voltadas em cima de Sidão e Rafael Vaz, né? E aí, na minha visão, a virtude que você tem, no bom sentido, tá? Você é aquele técnico boleirão. Você fala a linguagem do jogador. Para isso é uma virtude. Você tem essa fala, essa retórica com o atleta. Você fala a língua do jogador, aquele técnico boleirão. E de repente, o Claudinei, esse tipo de situação que vive nesse momento o Sidão e o próprio Rafael Vaz, esse inferno astral com a torcida, de repente esse técnico que é meio boleirão, fala a linguagem do jogador, até pela questão da fala, do diálogo no dia a dia, abordando muito mais o lado emocional. Você consegue recuperar esse tipo de atleta, nesse tipo de situação? Então, André, mais até do que a virtude de ser um técnico que fala a linguagem do jogador, acho que eu sou um cara que sou muito verdadeiro, sabe? Eu falo muito a verdade para o atleta. Então, se eu achar, por exemplo, que você não tem que jogar, André, eu vou falar, você não vai jogar por isso, por isso, por isso. Você pode não gostar. Você está recebendo uma informação por que você não vai jogar, né? E isso eu acho com todos os atletas. A mesma atenção que eu vou dar para o capitão da equipe, que é a titular absoluta, eu vou dar para o menino da base que está treinando comigo. A mesma atenção nos treinos. O time titular meu vai ter que treinar igual o time reserva, que treinar igual o terceiro time. Se eu tenho 30, os 30 tem que saber o que tem que fazer em campo. Eu não posso dar atenção para 11 e largar o restante, os outros 19 aí, ao Léo. Tem que dar atenção para todo mundo. Então, eu acho que mais isso eu procuro manter uma coerência. Lógico que você vai errar, você vai cometer erros, né? E falar isso com o Túlio, a gente tem umas formas de ver o jogo, mas tem hora que, todo jogador que sai com o terceiro amarelo vai voltar. Não, mas daqui a pouco um sai com o terceiro, mas já vinha mal, vinha quase perdendo a posição. O outro entrou, foi bem, vai perder a posição, eu vou falar para ele por que ele não vai jogar, né? Eu acho que isso é o segredo, o jogador sentir que você está sendo verdadeiro, né? Como ele vai reagir, bem ou mal, se vai aceitar ou não, é outro problema, que a gente vai administrar depois. Mas não pode você simplesmente estar aqui, você está aqui hoje, amanhã eu falo, Thaís, eu não quero o André lá, não quero o André mais nas minhas coletivas. Mas por quê, Thaís? Eu não sei, o Claudinei não falou. Entendeu? Não existe, cara. Ninguém se sente bem assim, você não se sente bem, eu não me sinto, né? Ninguém se sente bem assim. Então, não é que é só questão de falar a linguagem do atleta, de ter sido atleta, ou de ser boleirão, não. É você conversar com os teus atletas, com todos, né? Dar atenção para todos, não pegar um atleta e ficar, só esse aqui que eu vou dar satisfação, eu vou xingar aquele, mas não xingo esse. Aliás, não tem que xingar ninguém, né? Tem que tratar todo mundo com respeito. Então, eu trato todos da mesma forma, eu acho que
Esse é um dos segredos do meu trabalho, é tratar todo mundo bem, com lealdade, com sinceridade, com verdade, e cobro isso dos meus atletas também, né, que eles sejam da mesma forma comigo e um com o outro também, que o ambiente seja de muita lealdade, de muita sinceridade.